Olá, sexto ano, bom dia! Como é que vocês estão essa manhã de terça-feira? Pessoal, finalmente, nossa primeira aula do quarto bimestre. Semana passada nós tivemos as gincanas, as aulas diferentes no YouTube, pelas lives que aconteciam direto lá da escola. E essa semana, então, nós damos início oficialmente ao nosso quarto bimestre. E aí, pessoal, diante disso, eu queria já introduzir, né, um conteúdo de geografia para vocês. Lembrando, pessoal, que nós, então, terminamos o nosso módulo 3, né, o livro do módulo 3, e que agora nós iniciamos com o módulo 4, tá bom? Então, pegue aí o seu livro, o seu módulo 4, se não pegou ainda, pausa esse vídeo, corre lá, pega o seu material, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade aqui, então, à nossa aula. Pessoal, eu vou me colocar aqui no cantinho para mostrar para vocês, então. O módulo 4 de vocês, de Geografia, é esse módulo aqui, né? É essa página, onde você vai ver aqui, módulo 4. Nós vamos trabalhar agora com dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é referente ao capítulo 7 de Geografia, tá? Então, nós vamos lá no capítulo 7 de Geografia. Deixa eu só mudar a edição aqui. Então, nessa página aqui, as sociedades, as atividades econômicas e o espaço geográfico, beleza? Então, a nossa atividade vai ser sobre o capítulo 7. A nossa aula de hoje sobre esse capítulo 7, falando sobre as sociedades, as atividades econômicas e o espaço geográfico. Pessoal, e o que é interessante? O interessante é porque nessa imagem, né, nessa página, que é a primeira página, se não me engano, é a página 3, isso. A página 3, ela vem com 3 imagens para vocês. Né? A gente vê aqui a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Na imagem 1, nós temos uma plantação de soja, a gente vê aqui, né, uma área agrícola, com alguns tratores, algumas máquinas, né? Nesse caso são colhedoras. Né? Na imagem 2, a gente já vê, olha, alguns containers, isso aí na Zona Franca de Manaus, beleza? E na imagem 3, a gente tem uma rua bastante movimentada e bastante famosa, que é a Avenida 25 de Março, que fica lá em São Paulo. Tudo isso pode ser visto pelas legendas, tá bom? Que estão aqui no cantinho em branco da imagem 1, da imagem 2 e da imagem 3. Pessoal, o que essas imagens elas possuem em comum? O que essas imagens aí elas têm em comum? Hã? Pensa aí, 5 segundos para você responder para mim aí o que essas imagens elas têm em comum. Pessoal, acertou quem disse que essas imagens têm em comum as atividades econômicas. As três representam atividades econômicas, representam como o ser humano interfere, né, nas paisagens e ele trabalha isso de forma a gerar alguma atividade econômica. Na primeira imagem, nós temos aí a representação da atividade econômica da agricultura. Na segunda imagem, nós temos a indústria, né? A Zona Franca de Manaus, uma das regiões mais industrializadas do nosso país. E a terceira imagem, então, nós temos como atividade econômica o comércio, beleza? E aí representado pela 25 de março. Então, pessoal, as três atividades econômicas muito bem representadas aqui nessa página, beleza? Então, vamos avançar então para a página 4, as atividades econômicas e a organização do espaço geográfico. Pessoal, o que isso quer dizer? Nós vamos perceber que as atividades econômicas, elas surgem, pessoal, junto com o próprio crescimento, né? A própria interferência que o ser humano faz no meio ambiente. Nessa imagem 1, nós percebemos que nós temos uma paisagem natural. Os elementos que são visíveis nessa paisagem são todos naturais e não há interferência do ser humano.
por isso uma paisagem natural. Nós temos aí uma floresta, nós temos aí um rio, uma cachoeira, um rio de planalto, né? Nós temos aí, então, lá atrás uma região de morros, né? Exatamente porque aí, aparentemente, é uma região de planalto. Na imagem 2, a gente já consegue perceber alguns outros elementos, né? Entre esses elementos, nós temos, por exemplo, a formação de uma cidade, nós temos a construção de uma ponte, ou seja, já aqui nós já temos alguma interferência do ser humano sobre a paisagem natural, beleza? Aqui na imagem 2 já não é uma paisagem natural, e sim uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural. Na imagem 3, lá na próxima página, nós já vemos que a coisa mudou um pouco. Agora surgiram o quê? Olha, surgiram aqui nos cantos atividades econômicas de agricultura. Então, possivelmente, essa agricultura ela serve a essa cidade, não é? Nós temos aqui, ó, a modernização das estruturas, né? Nós temos aqui a modernização daquela ponte, lá da imagem 2. Nós temos aqui a construção de uma usina hidrelétrica. Então, perceba aí, ó, já mudou bastante, ou seja, aumentou a interferência que o ser humano faz sobre essa paisagem. E quando nós chegamos aqui na imagem 4, então, nós vemos ainda mais interferência. Se vocês repararem, ó, aqui em cima, nós já temos a atividade de extrativismo. Olha, já modernizou ainda mais a nossa cidade, que agora está verticalizando, né? Construção de prédios. Nós temos aqui, ó, a construção de um lixão, né? De um aterro sanitário. Nós temos aqui a construção de indústrias, de fábricas. Então, olhem, observem, pessoal, como que as atividades econômicas elas vão surgindo conforme a cidade ela vai se transformando, conforme a cidade ela vai se modificando, né? As atividades econômicas elas vão surgindo. Pessoal, então vamos lá. As atividades econômicas e os recursos da natureza. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que diferenciar são os recursos naturais renováveis e os recursos não renováveis. Pessoal, vocês já viram isso, né? Eu sei que vocês já sabem o que é um recurso renovável, um recurso não renovável, mas nós vamos aqui então ainda destacar um pouquinho mais sobre o que seria um recurso natural renovável e o que seria um recurso natural não renovável, beleza? Então vamos fazer aqui esse acompanhamento juntos aqui sobre o que seria cada um desses recursos. Vamos lá. Os recursos naturais renováveis compreendem os elementos naturais que podem ser repostos pela própria natureza. Ou seja, pessoal, nós chamamos de recurso renovável aquele elemento que a natureza ela consegue repor com o tempo. E, pessoal, em um tempo hábil, tá? Em um tempo veloz. Enquanto que o recurso não renovável é aquele recurso, pessoal, do qual a natureza ela não repõe, tá? Ou que ela necessita de muito tempo para repor, tá bom? Aqui, ó, ou que necessitem de centenas de milhares de anos para se formar. Por exemplo, se eu retiro da natureza a madeira, eu digo que a madeira ela é um recurso renovável, porque em poucos anos aquela árvore pode voltar a crescer, enfim. Então nós temos um recurso renovável. Mas o petróleo, por exemplo, que demora centenas de milhares de anos para se formar, não é um recurso renovável. E nós dizemos então que ele é um recurso esgotável, tá? Ou seja, não renovável, ele pode se esgotar. E nós sabemos que um dia o petróleo, o carvão mineral, né, o gás natural, ele vai se esgotar. Por isso a necessidade, inclusive, do ser humano
buscar fontes alternativas, tá? Então, pessoal, muita atenção nisso então, tá? Sobre recurso natural renovável e recurso não renovável. Quando nós falamos então de recursos renováveis, são aqueles que a natureza renova, tá? Que a natureza consegue criar novamente. E os não renováveis são aqueles que demoram muito tempo e por causa disso não podem ser repostos pela própria natureza. Tranquilo, pessoal? Sabem aí a diferença então entre renovável e não renovável? Beleza? Um a natureza renova, o outro a natureza renova, mas demora tempo demais e o ser humano acaba explorando mais do que a natureza consegue repor. Por isso é chamado de não renovável. Pessoal, então vamos lá. É importante dizer isso porque a maior parte das atividades econômicas elas vão fazer uso, né, de recursos naturais, principalmente a atividade econômica que nós veremos hoje. Qual é a atividade que nós veremos hoje? Nós veremos o extrativismo. Pessoal, o que é o extrativismo? O extrativismo, primeira coisa, o extrativismo é uma atividade econômica. E essa atividade econômica, ela compreende extrair recursos da natureza. Então, o extrativismo, o próprio nome diz, ele compreende, então, em extrair recursos da natureza. É uma atividade econômica que se extrai recursos da natureza. Beleza? Então, nós temos aí essa definição, então, sobre o que é extrativismo. Pessoal, o extrativismo ele se divide em três partes: o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. O extrativismo vegetal é aquele, pessoal, de produtos de origem vegetal, como, por exemplo, a madeira, né, que eu extraio de árvores, as frutas, o látex, tá? Então, todos esses são exemplos de produtos de extrativismo vegetal, quando você extrai da vegetação, beleza? Pessoal, o outro tipo de extrativismo é o que a gente chama de extrativismo animal. Ou seja, pessoal, é aquele que fala da captura, né, de animais silvestres. Então, por exemplo, a pesca é um tipo de extrativismo, tá? A pesca, né, de camarões, né, a coleta de caranguejos, tudo isso, pessoal, são tipos de extrativismo animal, tá? Quando você tem a origem ali no animal, por exemplo, a lã, né? Quando você tosa ali a ovelha, a lã, ela não é de origem animal, então ela é um tipo de extrativismo. A pele, né, de alguns animais, extrativismo animal, tá? Então, se tem origem nos animais, é de origem animal. Por exemplo, o leite, né? O leite tem a ver com a pecuária, mas é um tipo de extrativismo, né? Os ovos, né, da galinha, extrativismo animal. Então a gente tem esses tipos então de extrativismo. E o último é o extrativismo mineral. Pessoal, o extrativismo mineral é aquele que extrai minérios, tá? Como o ouro, a prata, tá? Como, por exemplo, vários minérios aí, como diamante, né? O níquel. Então, todos esses metais que podem ser extraídos da natureza, o ferro, né? Todos eles, então, são chamados, né, de extrativismo mineral, tá? Então, pessoal, muita atenção. Quantos extrativismos existem? 3. O vegetal, o animal e o mineral. 3 tipos de extrativismo, beleza? Pessoal, eu queria passar um homework para vocês, tá? O homework de vocês vai ser essa página aqui, ó, a página 10, tá? A atividade do para fazer agora, a número 1. Então, é só uma análise de imagens, da imagem A
e da imagem B. Vocês vão responder a letra a letra B, a letra C e a letra D, tá bom? Então, a atividade de vocês de homework é a atividade da página 10, tá? A número 1, letra A, B, C e D. Essa é a atividade de vocês, beleza? Pessoal, não se esqueçam de, assim que você fizer essa atividade, hoje, porque ela é para amanhã, tá bom? Hoje você posta lá no Google Classroom, lá no campo, tá? De Geografia, quarto bimestre. A atividade, a aula vai estar listada com o dia de hoje. Então, a aula do dia 20/10, tá bom? E aí lá eu estou descrevendo quais são as atividades da página 10, número 1, letra A, B, C e D, tá bom? Pessoal, no mais, até amanhã, onde nós vamos corrigir, então, essas atividades e nós faremos também a atividade juntos da página 11. Essa você não precisa postar lá no Google Classroom e nem fazer. Nós faremos juntos, tá bom? Pessoal, no mais, um ótimo quarto bimestre para você. Qualquer coisa, pode me procurar. Fica com Deus. Tchau, tchau. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Essa aqui é a nossa primeira aula, oficialmente aí do quarto bimestre. Hoje estamos iniciando o quarto bimestre em informática. Então, aulas novas, conteúdos novos. E antes de começar a aula, eu quero dar alguns avisos, né? Alguns avisos no começo do vídeo, avisos bem importantes antes de começar aqui o nosso conteúdo. Pessoal, primeiro eu queria pedir para vocês terem um pouco mais de carinho, mais atenção com as atividades de informática, porque como eu expliquei para vocês, toda a nota de informática que vai para o boletim é composta pelas atividades que ficam no final da aula. Nós temos a atividade, no final vocês têm aí o homework e toda a nota de informática em cima desse homework. Se você não faz o homework, não tem como você ter notas se você não faz as atividades, que são atividades de fixação de conteúdo, e geralmente todas as atividades você consegue fazer só por base do vídeo. Poucas vezes vocês vão ter que procurar alguma coisa para não dar muito trabalho para vocês, ser um conteúdo tranquilo. Então faça as atividades de casa para a gente resolver essa questão das notas, melhorar a nota do boletim. Quarto bimestre, vamos fechar esse ano com chave de ouro nas notas, as notas lá em cima. E então eu conto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem das atividades, ou das aulas, ou do sistema de avaliação em geral, vocês podem me procurar, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá ok? E esse é um aviso muito importante, era o aviso mais importante que eu queria dar no começo, que a gente está começando em quarto bimestre, serão atividades novas, estamos começando aí do zero, então é importante ter um pouco mais de atenção com as atividades de casa. Aviso dado, vamos começar a nossa primeira aula. Deixa eu só ajustar aqui a filmagem. Isso. A aula de hoje, pessoal, como vocês já viram aí na nossa imagem, é sobre um tema que ultimamente está sempre muito em alta. Um termo novo, que é a famosa fake news. O que é que nós vamos falar hoje? Por que a aula está Fake News 01? Porque teremos mais de uma aula sobre esse assunto. Essa é uma primeira aula, eu quero só fazer uma introduçãozinha com vocês, botar aí algumas informações para vocês sobre o termo, e depois a gente vai ter uma aula onde a gente vai aprofundar ainda mais sobre a questão de fake news. Mas, para essa primeira aula, falar sobre fake news, né? Quando se fala fake news, o que vem na cabeça de vocês? Notícias falsas, montagens, vídeos falsos? De onde surgiu o fake news? O que impacta as fake news? Como combater fake news é o que a gente vai discutir hoje. E, começando, o que são fake news? Fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. O nosso fake news aqui, a gente está falando das notícias que circulam por internet. Quando a gente fala de internet, a gente está falando aí de YouTube, de Google, de WhatsApp e tudo mais. E as fake news, pessoal, o problema principal é que são sempre notícias, são sempre conteúdos, materiais focados para prejudicar pessoas ou grupos específicos. Não existe fake news do bem. Não se faz fake news para alguma coisa positiva. As fake news, elas são usadas
para prejudicar, para atrapalhar de alguma forma pessoas, grupos, uma certa comunidade e por aí vai. E são notícias que se espalham rapidamente. As fake news, elas se espalham muito rápido. Vou trazer alguns dados para vocês, alguns dados científicos lá na frente, mas um dos maiores problemas da fake news é porque ela tem uma facilidade de passar muito rápido. Já viram aquele ditado que notícia ruim chega rápido, chega mais rápido? Pois é, com as fake news são a mesma coisa. Elas têm um poder de viralizar muito grande e elas causam danos sérios para as pessoas. Danos psicológicos, danos financeiros, danos morais. Então, basicamente, as fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. Geralmente as fake news não são publicadas falando esta é uma fake news, veja só. É uma notícia publicada como se fosse real, as pessoas acreditam e aí gera todo um problema causado em cima daquela fake news. Então, basicamente, o conceito de fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. A gente está falando aqui de fake news espalhadas por internet. E pessoal, sobre o surgimento do termo fake news. O termo fake news em si é um termo novo, é um termo muito atual, mas a ação de fake news em si não é tão atual assim. Olha só, o termo fake news ele ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos e de duplos sentidos circulavam amplamente, gerando muita desinformação. O termo popularizou mesmo, o termo ficou bem conhecido lá em 2016, através da corrida presidencial da época. Na época, foi usado esse marketing, essa campanha, através de partidos, entre pessoas, de começar a espalhar notícias, vídeos, informações falsas entre os candidatos, com o intuito de difamar um candidato e subir um outro candidato. E isso ficou tão em alta, popularizou tanto, que o termo oficializou, virou um termo oficial, fake news. Tanto que a palavra fake, que significa falso, né, é uma palavra relativamente nova, né, no inglês. A palavra fake ela não é uma palavra que existe há muito tempo, é uma palavra muito atual. E antigamente, a fake news que a gente conhece hoje, na língua inglesa, era chamada de false news, falsa notícia, false news. Porque ainda não tinha, a palavra fake não era tão popular, não tinha se integrado ao vocabulário. Então, false, esse L entre o A e o S me derruba. False news era o termo utilizado na língua inglesa para notícias falsas. Afinal de contas, as falsas notícias não surgiram em 2016. 2016 é quando foi popularizado a ação de fake news, porque na época, pela corrida presidencial, que foi uma corrida bem focada em muitos ataques, muito focada na internet também, foi uma campanha muito grande por meio de comunicação, internet. Então o termo fake news se popularizou aí em 2016. Então é um termo muito novo. Porém, as fake news em si sempre estiveram presentes ao longo da história, pessoal. Sempre existiu notícias falsas. Não só na internet, mas antes por vinculações de meios impressos. Até as notícias falsas que eram passadas de boca a boca. Então, notícias falsas estão presentes há décadas aí. Sempre estiveram presentes na nossa história, né? Que são as, entre aspas, fofocas, mentiras, que antes eram divulgadas entre pessoas, entre boca a boca, depois meio impressos. Só que agora chegou na internet e tudo na internet é muito potencializado. Tudo na internet é muito grande. Então, o que mudou, fake news sempre existiu. O que mudou é que hoje a nomenclatura foi mudada, né? Se chama fake news. Antes era false news. Então mudou a nomenclatura e mudou a forma de propagação das fake news, que hoje elas são propagadas por internet, que a gente sabe que tem um poder gigante. Uma notícia falsa, ela vai aí para um grupo de WhatsApp, ela chega rapidamente aí a todo mundo, vai parar no Google, vai parar no YouTube. Então
além da nomenclatura, a forma de se propagar fake news mudou, e mudou para pior, porque hoje se propaga muito mais rápido, muito mais forte, gerando aí problemas maiores, né? Porque uma notícia aí falsa pode se espalhar pelo mundo inteiro e causar danos absurdos. Então o termo surgiu em 2016, mas o ato de se espalhar notícias falsas é um ato aí de décadas, centenas de anos, seja por boca a boca ou seja por meios escritos. Então fake news é de 2016 o termo. Hoje é um termo já usado, praticamente oficializado, todo mundo usa, todo mundo entende o seu significado. Essa é uma versão, porque fake é uma palavra também nova na gramática inglesa. Vamos para o próximo. Estudo realizado, esse dado que eu queria trazer para vocês. Estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que as fake news se espalham com uma rapidez 70% maior que as notícias verdadeiras e atinge um público 100 vezes maior. Então, pessoal, as notícias falsas, elas têm uma rapidez e atingem um público muito maior do que notícias reais. Principalmente porque isso acontece? Porque geralmente as notícias falsas, além de falsas, elas são muitas vezes sensacionalistas. Elas têm um título ali, tem uma chamada que atrai a pessoa, faz a pessoa querer ler aquilo, faz a pessoa se interessar por aquilo. Chama atenção porque uma notícia falsa é uma fake news que foi feita realmente para chamar a atenção das pessoas e convencer as pessoas daquilo. Então, às vezes, uma notícia, você está lá no Google Notícias, Google News, onde ele posta várias notícias, por exemplo, ou você está ali lendo uma fonte, hoje Orkut, Instagram, Twitter, são fontes de se ler notícias, você está lendo ali algumas notícias, e aí aparece uma chamada, uma notícia ali meio que parece assim assustadora, sensacionalista demais, então ela chama mais atenção. Então, por essas fake news serem montadas, serem feitas psicologicamente para chamar atenção assim de primeira, só de ler a chamada já chamar a atenção ali do usuário, ela tem uma rapidez e um alcance muito maior que uma notícia verdadeira, porque ela foi feita ali para isso. A fake news ela é feita para se espalhar, para viralizar, para que aquela mentira seja vista como uma verdade. E para isso as pessoas que montam as fake news usam do sensacionalismo, usam aí de chamadas fortes, frases impactantes, que você vai ler e vai falar, nossa, será que é isso mesmo? Uai, como assim isso aconteceu? Então, por isso, ela tem uma velocidade maior e atinge um público maior, porque geralmente elas são sensacionalistas, são atrativas, e aí isso faz ali a pessoa ler a notícia, parar para ler aquela notícia que é falsa e ignorar talvez uma notícia real. E como a internet não é mais uma terra de livre, sem regras, já falamos sobre isso, né? Já falamos que hoje em dia existem regras na internet, existem leis para a internet, existem crimes virtuais, condenação para crimes virtuais. As fake news também são crime, fake news é um tipo de crime. Então as pessoas que publicam uma fake news podem incorrer nos crimes de difamação, injúria ou calúnia, se as informações falsas ofenderem a reputação ou a dignidade de alguém, ou se vincularem falsa informação de crime. Então, fake news, pessoal, é crime. Hoje em dia é algo que já formal, já é algo que pode ser processado por difamação, injúria ou calúnia. Então, principalmente se ofender a reputação, dignidade, causar danos morais a uma pessoa. Quem sabe que notícias falsas aí tem poderes negativos muito fortes, né? Porque populariza, roda aí pela internet inteira e isso pode gerar problemas assim, até a vida da pessoa. Então fake news é sim um crime, compartilhar e fazer fake news é crime. E como as aulas de informática servem até para tornar vocês usuários melhores da internet, nós vamos ter algumas dicas aí de como ajudar a combater a fake news. Lembra que no começo do ano tivemos uma aula sobre segurança da internet e eu falava que nem tudo que está na internet é verdade, coloquei até algumas imagens, unicórnio. Então, isso são fake news, e o fake news ele não é só em notícia. Hoje em dia são montagens de foto, são montagens de vídeo, que a pessoa vê, chama atenção ali, parece que é real, mas não é. Existem as fake news
que causam menos danos ali, que é um boato, por exemplo. Se eu colocar uma foto ali, foi encontrado um unicórnio ali no Parque Flamboyant. É uma fake news que vai gerar talvez uma confusão, algum dano pequeno. Mas existem fake news que podem gerar danos até à vida da pessoa, a dignidade, a moral. Então, fake news, mesmo se ela for feita de forma inocente, entre aspas, ela pode causar um dano. Existem as fake news assim, que o intuito é só confundir, só ganhar likes, só prejudicar a pessoa. E existem as fake news que causam danos aí absurdos para a vida de uma pessoa. Tanto essa mais simplesinha quanto a mais grave, todas são crimes virtuais. E tem punições para isso também. E como se combater uma fake news, pessoal? Para o usuário, vocês que são usuários de internet, o mais importante é conseguir identificar o papel de vocês, nosso papel, na verdade, como não somos pessoas que criamos fake news, geralmente as fake news são criadas por um sistema assim muito que é difícil identificar quem começou a fake news, porque geralmente a pessoa que lançou fake news ela está usando um perfil fake, um perfil que não é dela. Então, além da fake news, existe o perfil fake, que é quando a pessoa faz um perfil com um nome diferente, uma foto diferente e começa a divulgar notícias. Então, geralmente as fake news surgem desses perfis fakes, dessas organizações que já estão planejando ali esses crimes. Nós, como usuários, o nosso principal papel, principal função nossa como usuário é conseguir olhar uma fake news, identificar que aquilo é uma fake news e não compartilhar aquela fake news. Conseguir identificar se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquela informação é real ou não. Porque como nós falamos, nem tudo que está na internet é verdade. Então não é porque uma informação está na internet que nós vamos compartilhar. E também já vimos que nós somos responsáveis pelo que nós compartilhamos. E geralmente quando algo vai para a internet, mesmo que você apague depois, pode ser que alguém já viu, alguém já printou. É difícil tirar algo 100% para sempre da internet. Então o meu papel, o papel de vocês é conseguir identificar essas fake news e não propagar fake news. E como mais ou menos algumas dicas de como identificar fake news. Primeiro eu trouxe esse esqueminha aqui, tá escrito assim, ó. Você viu lá um vídeo, uma notícia, uma imagem. Vamos seguir aqui esse cronograma. É absurdo, bizarro ou estranho? Não. Tem fonte? Sim. Então, assim, tem a informação, sim ou não? Então vamos lá. É absurdo, bizarro ou estranho? Se é, melhor verificar. Você abre ali a imagem, você lê a matéria completa. Tem fonte? É importante que uma notícia tenha fonte, de onde saiu aquela notícia, de onde veio aquela notícia. Não adianta só a pessoa jogar uma notícia e não colocar a fonte dela. Tem fonte? Não, não tem fonte. Então, na dúvida, não compartilhe. Sempre que vocês tiverem dúvida se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquela imagem é real ou não, para não gerar danos, na dúvida, se é muito sensacionalista, não compartilhe. Tem fonte? Sim, tem fonte. É uma fonte confiável? O que é uma fonte confiável? É uma fonte oficial? Geralmente blogs não são confiáveis. É um site assim, uma coisa bem besta, .blogspot. Blogspot, blogs, não são confiáveis que qualquer pessoa pode fazer. Então, é uma fonte confiável? Não, ou não sei. Então, na dúvida, não compartilhe. É de uma fonte confiável? Sim. O que vocês vão olhar? Isso é importante. É notícia velha? Geralmente no final da notícia tem a data. Já aconteceu muito de gente compartilhar notícia como se fosse uma notícia atual, mas na verdade é uma notícia velha. Então sempre olhem a data daquela notícia. Então tem fonte. É confiável? Sim, a fonte é confiável. A notícia é velha? Sim. Se a notícia é velha, se não vai gerar ali, se vai gerar algum impacto negativo, alguma confusão, não compartilhe. É notícia velha? Não. Checou tudo? Viu que a fonte é confiável? A notícia não é sensacionalista demais? Não é absurdo demais? Se não, na dúvida, não compartilhe. Se sim, se checou, ok, pode compartilhar tranquilo, sem causar nenhum impacto para a comunidade da internet. E também algumas outras dicas não tem fonte, não repasse. Tome cuidado com notícias sem fontes, porque uma pessoa qualquer
pode escrever ali uma notícia como se fosse verdadeira e jogar ali na internet. Então a fonte da notícia é muito importante. Quando vocês chegarem lá na frente da faculdade, que não está muito longe, quando chegar ali numa universidade, vocês forem fazer, por exemplo, um TCC, vocês vão ver que um TCC é um trabalho científico, né? Para formar você tem que fazer um trabalho. E tudo que você coloca nesse trabalho tem que ter fonte. Nada que você pode escrever lá pode ser imaginário. Você tem que provar de onde você está escrevendo aquilo. A mesma coisa são com as notícias da internet. Precisa ter uma fonte, precisa ter de onde ver aquilo. Busque a fonte original, sempre olhe de onde a fonte, de onde veio aquela notícia. Quem publicou, cheque o histórico daquela pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa que está compartilhando fake news, se aquela fonte é uma fonte que é conhecida por compartilhar fake news. Confira a data, cuidado para não misturar notícias novas com notícias antigas, trazer notícias antigas como se fosse nova. Muitos adjetivos, desconfie. Notícias muito sensacionalistas, desconfie também. Pesquise outra fonte. Essa de baixo é muito importante. Leia a notícia inteira. Geralmente toda notícia ela tem ali enunciado, que é focado em chamar a atenção do público. E aí na notícia vai explicar, vai dar contexto àquele enunciado. Então viu só o enunciado, vá ler a notícia também. Leia a notícia completa, para ver a interpretação, para saber o que aquilo está falando mesmo. É importante isso, porque o enunciado ele é feito, aquele título da notícia é feito para chamar a atenção. O corpo da notícia é que vai dar o contexto, vai explicar aquela notícia. E está em dúvida, quando você estiver em dúvida de uma imagem, de um vídeo, de uma notícia, na dúvida não repasse. Assim, essas dicas são etiquetas, cyber-etiquetas, netiquetas, etiquetas de internet, para nós sermos usuários melhores na internet, fazermos da internet um lugar melhor e evitar esses problemas, esses danos com fake news, que é algo tão falado aí desde 2016. Tenho certeza que é um termo que vocês já ouviram bastante, mas talvez não entendiam de onde vinha esse termo, o que era esse termo, o que ele representava. Espero que um pouquinho disso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Homework, pessoal, tarefinha bem simples. Aquele mesmo sistema, vocês vão copiar a questão no caderno ou numa folha, as questões do final do vídeo e postar um tópico de informática no Google Classroom. Caso não tenha matéria de informática no caderno, pode ser feito em alguma folha ou na disciplina de OPE ou alguma disciplina que vocês não usem muitas folhas. Pessoal, fazer cabeçalho com o nome completo do aluno quando vocês fizerem a tarefa. Não deixem de colocar o nome de vocês. Muitos alunos, quando postam no Google Classroom, postam pelo perfil do pai, ou um perfil que não está o nome. Nós ficamos perdidos, porque aí eu abro ali o perfil, está o nome do papai, da mamãe, aí quando eu abro a tarefa não tem o nome de vocês. Então, coloquem o nome de vocês nas tarefas. Colocar lá colégio atlético, cabeçalho, data, disciplina informática, aluno, fulano de tal. Por favor, não deixem de colocar o nome completo. Vale nota. Todas as atividades de informática valem nota. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição. Vocês têm 7 dias depois da publicação da aula para postar atividade, em até 7 dias. Pessoal, 4 perguntinhas muito fáceis, perguntinhas que vocês respondem apenas pelo vídeo. Terminou de assistir o vídeo até aqui, prestou atenção? Já responde aí agora, é muito tranquilo. Primeira questão, o que são as fake news? Fácil. 2, como surgiu o termo fake news? Mais fácil ainda. 3, as fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou de antes para agora? E 4, como devemos combater as fake news? Só questõezinhas aí para fixar o conteúdo de vocês, para vocês fecharem aí esse conteúdo. Fecharem não, né? Porque a gente ainda vai falar mais disso. Mas fixar aí na cabeça, dar uma revisada, uma repensada, uma crítica geral no assunto. As questões também estarão lá no Google Classroom, se por acaso tiverem com dificuldade de ver. Às vezes está vendo pelo celular, a tela não está muito boa. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Se não está conseguindo postar a tarefa, pode me enviar no WhatsApp, pode me enviar por e-mail. Mas, por favor, façam as tarefas. É muito importante para compor a nota de vocês do quarto trimestre. E olha só, tá acabando o ano já, só tem um mês e pouquinho.
Então vamos caprichar aí nesse final de ano para a gente fechar o ano letivo com chave de ouro. Pessoal, uma ótima semana para vocês, bons estudos, bom descanso, qualquer coisa sabem onde me achar. Um forte abraço para vocês, vejo vocês na próxima aula de informática e tchau, tchau.